Então, vamos lá. A questão 116, isso aqui é o caderno azul, se vocês quiserem pegar para ir conferindo também. Isso aqui é o caderno azul do segundo dia de prova, né, que é o dia de Ciências Naturais. A questão 116 diz que as águas subterrâneas têm sido contaminadas pelo uso de pesticidas na agricultura. Entre as várias substâncias usualmente encontradas, algumas são apresentadas na figura A. Aliás, na figura, né? Aí tem aqui a figura. A distinção dessas substâncias pode ser feita por meio de uma análise química qualitativa, ou seja, determinando a presença mediante a medição de um reagente específico. O hidróxido de sódio, olha só, o hidróxido de sódio, interessante gravar essa informação. É capaz de identificar a presença de um desses pesticidas pela reação ácido-base de Bronsted-Lowry. Aí vem a pergunta. O teste positivo será observado com o pesticida. Aí tem as opções de A a E, né, com cada um dos pesticidas apresentados aqui, por meio das fórmulas estruturais. Então, vamos lá. Como é que a gente resolve uma questão como essa? Primeiro, é importante saber o que é hidróxido de sódio, né? Que é o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é o NaOH. NaOH, quando a gente coloca em água, forma Na+, e OH-. OH- é o que? É base, tá? É o que torna um meio base. É o íon OH-. Ponto. Então, depois, fala que a reação é ácido-base. Então, a gente tem a reação de uma base, que vai ser exatamente o grupo OH, né, do hidróxido de sódio, com um ácido, que vai ser o pesticida. Beleza? Então, já sabemos que o pesticida deve ser ácido, porque ele reage com a base. E que tipo de reação ácido-base é essa? É o tipo Bronsted-Lowry. Ah, professor, mas o que é isso? Aí não tem jeito, a gente tem que lembrar, né? Para nós recapitularmos esse conceito aqui, eu fiz essas anotações. Olha só. Primeiro, o conceito ácido-base de Arrhenius. O que diz Arrhenius, né, a respeito de ácido e de base? Qual a classificação dele? Bem, segundo Arrhenius, ácido é toda espécie que, ionizada em água, forma íons H+, e base é toda espécie que, ionizada em água, forma íons OH-. Então, observe que, nesse caso, o NaOH é uma base de Arrhenius também, né? Mas não é isso que a questão pede. A questão pede o conceito de Bronsted-Lowry. Segundo Bronsted-Lowry, todo ácido é uma espécie que é capaz de doar íons H+, e toda base é uma espécie capaz de receber íons H+. Então, o íon OH-, ele se liga com o íon H+, tá? Ele recebe o íon H+, para formar água. Então, ele é uma base de Bronsted-Lowry. Ele é uma base em todas as três definições mais conhecidas, que são a de Arrhenius, de Bronsted-Lowry e também de Lewis. Porque o conceito de Lewis diz o seguinte: diz que todo ácido é uma espécie capaz de receber um par de elétrons. Ácido, segundo Lewis, recebe par de elétrons. E base doa par de elétrons. Então, o grupo H-, ele é um doador de elétrons, tem um par de elétrons livres aqui. Logo, é uma base de Lewis também. Tá? E o que é que a gente precisa saber para resolver essa questão? Qual desses compostos aqui pode ser classificado, né, como um bom ácido de Bronsted-Lowry? Então, qual a definição de Bronsted-Lowry para ácido?
doador de H+. Qual vai ser o melhor doador de H+? A espécie que apresentar H+, aliás, que apresentar hidrogênio ligado a oxigênio. Vamos dar uma olhada nas estruturas. Observe o seguinte, que no composto 1, a gente não tem hidrogênio ligado ao oxigênio, nem como sendo um quarto hidrogênio no nitrogênio, porque um quarto hidrogênio no nitrogênio também é o que nós chamamos de hidrogênio facilmente ionizável. Mas observe que eu não tenho. Eu tenho nitrogênio aqui e aqui, mas esses nitrogênios só fazem 3 ligações, tá? Então, a gente não tem o quarto hidrogênio aqui, que seria mais facilmente ionizável. Nem na estrutura 1, nem na 2 também a gente tem essa situação. Observe que nesses oxigênios aqui, a gente não tem hidrogênios, não é isso? Mas se você verificar a estrutura 3, você vai verificar grupos OH. Tá? Grupos OH ligados a anéis aromáticos. O que acontece? Esses grupos OH vão apresentar hidrogênios ionizáveis. Ou seja, esse hidrogênio aqui, dá para fazer até uma setinha. Esse hidrogênio aqui, ele pode ser arrancado entre aspas, né, desse oxigênio para formar água. Tá? E com isso a gente vai ficar uma carga positiva aqui nesse, aliás, negativa aqui nesse oxigênio à medida que o hidrogênio for arrancado, né? Então, nesse caso aqui, somente por caso da estrutura 3, a gente vai ter né, um ácido de aliás, uma base de Bronsted-Lowry, que é o grupo OH-, e um ácido também de Bronsted-Lowry. Por quê? Porque esse composto aqui, o composto 3, é um composto doador de próton. H+, gente, H+, é a mesma coisa que um próton, tá? Beleza? Ah, mas por quê, professor? Porque o H+ refere-se ao íon positivo do isótopo próton do hidrogênio. O isótopo próton do hidrogênio é aquele átomo de hidrogênio que só tem no núcleo uma carga positiva, não tem nêutrons, só tem um próton no núcleo e um elétron na eletrosfera. Quando ele perde, obviamente, se você tem um átomo que só tem um próton e um elétron, à medida que esse átomo perde esse elétron, ele fica o quê? O que resta dele? Somente o próton, né? Então, H+ é a mesma coisa que próton. É um próton, né? O núcleo de hidrogênio é um próton. Então, quando um composto está perdendo o núcleo de hidrogênio, está perdendo o próton. E dessa forma, né, nós podemos dizer que esse composto 3 é um doador de H+, portanto, é um ácido. O grupo OH- é um receptor de H+, portanto, uma base, né, segundo o conceito de Bronsted-Lowry. Com isso, a gente verifica que a opção correta de assinalar nessa questão, né, é a letra C. Ficou claro, pessoal?